Quero aqui cumprimentar os nossos irmãos do canal do YouTube também. Deus abençoe sua vida, que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar lhe guardando e lhe protegendo. Eu peço que os irmãos abram comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 34. Glória seja dada ao Senhor, louvado seja Deus. O tema dessa mensagem é: assume as suas escolhas. Nós vivemos num contexto onde nós não assumimos as escolhas que fizemos, que estamos fazendo. O Evangelho de Jesus, todavia, ele é puro, eficaz. O Evangelho de Jesus sempre será perfeito e agradável. E aí alguém pode se perguntar, mas por que vivemos em alguns tipos de Evangelho onde nós vemos tantas coisas? O Evangelho que nós vivemos e vimos e ouvimos, nem sempre é o de Cristo, né? Nem sempre é o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho verdadeiro, ele não muda, ele não falha, ele não erra, mas infelizmente algumas pessoas, elas estão acrescentando e diminuindo aquilo que Jesus veio assim tratar aqui na terra. Lembramos nós que Jesus, ele veio aqui enfatizar e implantar o reino de Deus. Esse foi o propósito, de apresentar um evangelho, boas novas, mudança de vida. Então, o primeiro passo de quem realmente diz ser evangelho, é muito normal a pessoa dizer, eu sou evangelho, tá? Mas evangelho é boas novas. Se eu não mudo, eu não faço parte do evangelho. Então é preciso, o primeiro ponto, nós entendemos que se realmente nós seguimos a Cristo, se realmente nós somos evangélicos mesmo, nós devemos ter uma mudança na nossa vida. Pastor, essa mudança tem que ser radical? Não, e não será radical. Não será radical. Essa mudança ela é devagar, mas tem que existir. As pessoas pensam que vir para o Evangelho tem que mudar da noite para o dia. E por certo, algumas pessoas fazem essa mudança drástica, mas não conseguem sustentar, porque ela não muda por dentro, ela muda por fora. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para nos tratar por dentro. Por dentro. E aí isso é devagar, que consequentemente o Evangelho implantado dentro do meu coração, ele vai fazer eu apresentar as coisas novas na minha vida que Cristo colocou sobre mim. Pois bem, dito isso, Jesus agora ele está aqui, logo após ele ter um diálogo com os seus discípulos, aonde ele pergunta para os seus discípulos o que estavam falando sobre ele, o que diziam ser ele. Jesus então aqui começou a ensinar que ele ia padecer, que ele ia sofrer. Jesus nunca ocultou aquilo que ele ia enfrentar aqui na terra. Lembrando eu e você que tudo que Jesus ele enfrentou foi por amor a mim, por amor a você. Então Jesus ele reúne os seus discípulos e ele começa a descrever o futuro que o aguardava. Será que se eu e você soubéssemos o que ia acontecer daqui 10 anos, qual é a atitude que nós teríamos hoje? Jesus então ele tem essa perspectiva daquilo que iria enfrentar, daquilo que ele ia passar e enfrentar. E ele relata para os seus discípulos. E em momento algum Jesus ele se pensa em recuar. Jesus sempre indo adiante daquilo que ele propôs em fazer. Lembramos nós, irmãos, que Jesus ele fez uma escolha também. E essa escolha se resulta na minha e na sua salvação. Jesus poderia muito bem continuar no seu trono de glória e não descer aqui na terra para cumprir o propósito de Deus, para aplacar a ira de Deus. Lembramos nós que Deus, foi nós que iramos Deus, foi nós que fizemos Jesus ir para a cruz. Jesus não foi para a cruz porque ele não tinha que fazer, não. Jesus ele foi para a cruz para aplacar a ira de Deus. Deus estava irado comigo e com você. Ou certo, pastor, o que quer dizer isso? Deus ia nos matar. Deus ia fulminar eu e você e a terra. Deus ia dar cabo de nós. Mas o amor de Deus é tão grande que ele então, ele escolhe Jesus, então se impõe no meio entre a ira e eu e você. E Jesus então ele aplaca a ira de Deus. Precisaria, para ter perdão de pecados, precisaria ter derramamento de sangue. Desde o Antigo Testamento nós vemos essa prática. Deus perdoa pecado, perdoa, mas tem que haver derramamento de sangue. E agora, não haveria mais animais possíveis, não haveria mais aves possíveis para estar degolando e morricado para ter derramamento de sangue. É aí que entra Jesus Cristo, o Salvador, que ele placar a ira de Deus, ele se coloca na frente e ele diz: Pai, eis que estou aqui, Pai, e vou lá pagar a dívida da humanidade com o Senhor.
Deus então envia o que Ele tem de melhor lá no céu. Não é anjos e arcanjos nem serafim. Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar da perdição que foi construída ali no jardim do Éden. Eu quero te dizer que Deus em momento algum desistiu de mim e de você. Deus em momento algum desistiu da humanidade. Por certo, a humanidade sempre desistirá de Deus, mas Deus continua renovando o plano de salvação todos os dias na minha vida e na sua vida. Você que está me ouvindo pelo canal do YouTube, talvez alguém já ouviu falar, para você não tem mais jeito, acabou. Para o seu filho a morte o espera, ou a prisão é o lugar dele. Eu quero te dizer, ele pode ir até para a prisão, e ele pode até morrer, mas eu sei que naquele grande dia ele vai ressuscitar para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu irmão, que não há cadeia, não há prisão que pode parar o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. Basta nós acreditarmos que Jesus, ele reina e vive para todo sempre, e hoje está aqui para ouvir o meu e o teu clamor. Seja distante, seja onde você estiver, se você confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, eu ouso me dizer que a salvação chegou para a tua vida e para a tua casa. Então por isso não se oculte da verdade, porque eu creio que no século 21, ainda que existe todas essas masmorras, ainda que existe toda essa tristeza, ainda há o remanescente de Davi, a luz de Cristo ainda brilha na terra, e eu creio que há salvação ainda para quem ainda quer o seguir, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, agora em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus ele chama a multidão, e chamando a multidão com os seus discípulos, Jesus começa a dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o convite que Jesus faz. Jesus então reúne a multidão, e reunir essa multidão ela acaba de ver o milagre da multiplicação dos pães. Jesus sim falou que ia padecer, que iria sofrer, mas antes de tudo isso, Jesus ele ressuscitou pessoas, curou cegos, fez as multiplicações do pão, sinais e prodígios foram vistos por muitos da parte de Jesus Cristo. Jesus, ele sabe da necessidade de cada um de nós que nós temos aqui na terra. E agora Jesus então, reunindo a multidão que o seguiu, seus discípulos, disse: se alguém quiser. Esse convite de Jesus, ele é atrativo pelaquilo que a multidão acabara de ver. A multidão acompanhou Jesus, os milagres de Jesus. Imagine, irmãos, você que me ouve, e você que me assiste pelo canal do YouTube, se alguém desconhecido chegar para você e dizer: ó, segue-me, a primeira coisa que você vai passar pela sua cabeça é: quem é essa pessoa? Quem ela é? O que ela faz? Nós não temos costume de seguir pessoas que nós não conhecemos. Nós não temos costumes de atender convites a qual nós não sabemos quem é. Os nossos irmãos estão aqui, e se não fosse pelo convite, por eles conhecer o pastor Gilmar, eles não estariam aqui, porque, por certo, eles nem conheceriam a Bereana, mas através de um convite, eles seguiram o pastor Gilmar e hoje estão aqui. Então, quando Jesus ele faz esse convite, se alguém quiser me seguir, vem. Jesus faz esse convite atrativo, mas Jesus não se oculta daquilo que ele é, ou daquilo que ele oferece para essas pessoas. E as pessoas se sentem atraídas por Jesus, porque quando nós falamos de Jesus, nós logo sabemos, nos leva a menção de salvação, o Filho de Deus. Quando se ouve falar de Jesus, nós logo falamos assim: é o Salvador, é o protetor, é aquele que nos quer nos salvar, nos libertar. Então, rapidamente, algo nos impulsiona a seguir Jesus. Só que o fato de Jesus me convidar, e ele diz se alguém, porque Jesus ele não quer forçar você que me ouve, você que está aqui, a seguir ele. Pelo contrário, nós devemos seguir Jesus pelaquilo que Jesus ele é, não pelaquilo que ele pode fazer. Nós temos que seguir Jesus pelaquilo que ele já fez, que por amor a mim, por amor a você, ele nos deu o plano de salvação. E diga-se de passagem, se hoje estamos aqui, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos. Se hoje estamos aqui é porque eu tenho um dom, porque eu prego, porque eu louvo, porque eu canto. Não!
Eu estou aqui porque eu dizimo, eu estou aqui porque eu oferto. Não, eu estou aqui porque a graça e a misericórdia do Senhor Jesus tem me sustentado. Eu estou aqui porque Deus achou graças e bondade nos meus olhos. Sabe por que eu já levantei? Porque deitar e dormir é fácil. Eu deito porque estou cansado, eu durmo porque estou com sono. Mas levantar é só Jesus que faz eu e você levantar, meu irmão. Ninguém levanta por conta própria, não. Aleluia. Nossa, tanto é, diga-se de passagem, que para você levantar muitas vezes, você tem que colocar o bendito celular para despertar, que senão você atravessa o dia dormindo. Mas a Bíblia diz, no Salmo, me diz assim, eu deitei e dormi, mas levantei porque as boas mãos do Senhor têm me sustentado, aleluias. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, eu entendo que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui neste lugar. E qual é o propósito de eu estar aqui? De adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. O propósito de eu sair da minha casa é cultuar a Deus. E este culto, ele está entrelaçado na adoração e na gratidão de Deus, de agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito por mim. Amanhã muitos de nós iremos trabalhar, alguns ficarão em casa fazendo seus deveres e afazeres, as nossas crianças vão estudar, e a pergunta que eu faço, e se Deus não nos guardar? O que será da nossa vida? A Bíblia é enfática em dizer que o demônio está ao nosso redor, no nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. A palavra tragar não é nem mastigar, é engolir. Essa é a vontade de Satanás sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se nós não estivermos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo, Ele nos traga assim, porque esse é o propósito dele. Jesus então, ele olha para a multidão com seus discípulos, e Jesus vê a necessidade que a multidão não enxerga nela mesma, porque nós somos especialistas nisso. Quem olha para nós, irmãos, Jesus olha para nós e Ele vê a necessidade que nós não conseguimos ver que temos, porque nós não temos menção do que há de acontecer, do que pode vir na nossa vida. Mas Jesus, Ele olha para aquela multidão e a primeira coisa que Ele fala, Ele diz, se alguém entre vós quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse primeiro convite, ele é um choque, mas é um choque de realidade, porque não tem como, irmãos, seguir alguém com os meus ideais, com as minhas vontades. Não tem como eu seguir alguém fazendo o que eu quero. O primeiro momento que se eu aceito e seguir alguém, porque eu entendo que esse alguém é importante e tem mais para me oferecer do que eu para ele. Por isso é importante, Jesus, ele faz esse convite. Olha aqui, Jesus aqui, irmãos, ele não ocultou nada, porque Jesus poderia dizer muito bem aqui para a multidão, ei, segue-me. E se Jesus falar isso, e se Jesus não impõe essas condições aqui, que está no texto, a multidão poderia cobrar ele de qualquer forma depois, porque é o primeiro convite, segue-me. É a mesma coisa de você dizer para o seu filho, faça o que você quer, e o seu filho então ele vai ter toda a liberdade. Depois você, mãe, pai, não pode cobrar aquilo que você deu de liberdade para ele. Mas quando Jesus ele chama a multidão, pastora Maria, ele impõe, olha, a quem quiser seguir, pode me seguir, mas é necessário negar a si mesmo. É necessário você me seguir e entender que eu sou autossuficiente para a tua vida, porém, nessa caminhada, não pode ir o seu querer e a sua vontade. Porque, irmão, se tem uma coisa que Jesus faz, é não perder tempo. Jesus, ele não quer perder tempo, porque tempo perdido é alma perdida. Tempo mal gastado é alma perdida. Então Jesus, então, ele faz esse convite, diz, olha, só que é necessário negar a si mesmo. E negar a si mesmo, irmãos, de um primeiro ponto nós vemos um pacto, mas não é, irmãos. Imagine o privilégio de alguém te chamar e falar assim, ó, pode me seguir, deixa tudo comigo. O que sabe que Jesus estava dizendo aqui para a multidão? Olha, é só me seguir, fazer o que eu proponho para vocês, e no final vai dar tudo certo. Era o que Jesus estava impondo aqui para a multidão. Esquece de tudo que vocês sabem, esquece de tudo que vocês estão vivendo. Agora é um novo convite, é uma nova oportunidade, porque Evangelho é boas novas. Jesus estava dizendo assim, eu quero dar boas novas para a tua vida, eu quero mudar a tua vida. Mas a pergunta é, como é que Jesus vai mudar a vida de alguém, se esse alguém não está disposto a largar aquilo que ele andou a vida toda?
seguindo e praticando. Por isso é necessário nós entendermos nessa manhã que para nós vivemos uma vida com Deus, uma vida de mudança, uma vida próspera, uma vida abençoada, é preciso eu negar a si mesmo, eu negar a mim mesmo para viver o que Cristo quer para a minha vida. Irmãos, e Jesus agora ele diz, olha, é necessário negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa o seu conhecimento, as suas vontades e as suas práticas. 80% das pessoas que chegam até Jesus são pessoas que passou pelo mundo. E essa multidão aqui se enquadra nisso. Era pessoas que tinham as suas práticas no mundo, pessoas que tinham as suas convicções. E as convicções e as práticas do mundo, elas não se encaixam no reino de Deus. Mas o reino de Deus se encaixa na minha vida circular aqui no mundo. Olha que interessante. Aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço no mundo não se enquadra no Evangelho. Mas o Evangelho de Deus me aperfeiçoa para mim viver uma vida circular aqui neste mundo pecaminoso. Pois bem, Jesus diz para a multidão então, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é, irmãos, esquecer de quem você é. Quando Jesus faz o convite, Jesus fala assim, pega tudo que vocês têm. E aqui esse convite aqui é um convite extraordinário. Porque Jesus, quando ele fala toma a sua cruz, a cruz significa o quê? Sofrimento, dor. E Jesus, ele olha para aquelas pessoas e vê que aquelas pessoas têm dor, têm dificuldade, e Jesus fala assim, ó, tome tudo que vocês têm e siga-me. Porque quem vai fazer a mudança na vida de vocês sou eu, era isso que Jesus estava dizendo. Quem vai ajudar vocês a se aperfeiçoar sou eu. Porque hoje o que nós ouvimos, irmãos, é as pessoas que, isso é praxe de quem não quer seguir Jesus. Que quando nós vamos evangelizar, a primeira coisa que ela fala é assim, não, eu quero primeiro me libertar. Eu quero primeiro parar com isso, eu quero primeiro parar com aquilo. Não, quando Jesus ele chama a multidão, Jesus ele sabe de todo mundo dos seus problemas. E Jesus fala assim, ó, tome a tua cruz e siga-me. Jesus não diz, olha, primeiramente para com isso, primeiramente para com aquilo, porque eu entendo que quem quer seguir está disposto a mudar. Quem quer seguir a Cristo está disposto em aberto viver uma nova vida. Por isso Jesus ele faz esse convite e ele fala assim, olha, não largue a sua cruz não. O teu problema agora vai ser o meu problema, a tua dificuldade vai ser a minha dificuldade, a tua tristeza vai ser a minha tristeza. Siga-me, porque neste caminho tudo que é mal vai cair por terra, vai ficar por terra. Então a multidão, ela entende que ela não está mais sozinha. Assim como você nesta manhã, assim como nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. O problema é que não dá para nós conciliarmos o Evangelho com o meu ideal, com o meu querer. O Evangelho não é aquilo que eu imponho, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. E aqui nós vemos porque muitas pessoas não mudam. Não é porque elas não seguem, é porque elas não dão ouvido a Jesus. Elas não praticam o Evangelho. Porque muitas pessoas, infelizmente, se distanciam da igreja, da casa de Deus. Porque elas não conseguem negar a si mesmas. Elas querem viver conforme elas pensam e querem. Não. A primeira renúncia que eu tenho que fazer quando eu entrego a minha vida a Jesus é negar a mim mesmo. É colocar um ponto final naquilo que eu sou, naquilo que eu estou vivendo. E a partir de agora, eu seguir verdadeiramente, piamente, aquilo que Cristo quer para a minha vida. E agora Jesus então, no versículo de número 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que significa isso? Não tem como servir Jesus Cristo pensando que eu sou suficiente em salvar a minha vida. Seguir a Cristo é ser totalmente dependente dele. Não é eu que faço, a partir de agora é Cristo que faz na minha vida. Seguir a Cristo, irmãos, é saber que eu não tenho mais força para nada. Porque se eu tivesse força, eu não precisaria seguir a Cristo. E a partir do momento que eu aceito esse convite, eu entendo que eu não salvo mais a minha vida. Quem salva a minha vida agora é Cristo Jesus. Então,
aqui no meio nesse contexto, Jesus ele diz, olha, mas tem um detalhe, quem quiser salvar a sua vida, vai perder, porque a partir do momento agora, a sua vida se diz respeito a mim, é eu que estou cuidando, é eu que estou zelando, é eu que vou proteger. Então Jesus está dizendo, não se preocupe em querer salvar a sua vida, porque tem o maior para te salvar, tem o melhor para te salvar, eu posso te salvar. Mas hoje nesse contexto, muitas pessoas, irmãos, elas querem salvar a sua própria vida, e aqui nós podemos enquadrar neste contexto de a reputação, as amizades, aquilo que é atrativo, porque nós sabemos que o próprio Deus ele faz a distinção entre o mundo e ele. Ele chega a dizer, amigo do mundo, meu inimigo, amigo de Deus, inimigo do mundo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. O Evangelho de Jesus todavia será luz, então Jesus aqui ele diz, olha, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, não dá, porque quem segue Jesus tem que entender, eu sou totalmente dependente dele, sem ele eu não consigo fazer mais nada, tudo agora é em prol de Jesus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade humana, eu não tenho mais força humana, não, a minha vida agora totalmente é de Jesus. Por isso é necessário, nós usamos o termo se entregar, porque a partir do momento que eu entrego algo que é de valor para alguém, eu estou confiando nesse alguém, sei que ele vai cuidar bem. Ninguém entrega nada para alguém sabendo que essa pessoa não tem responsabilidade. Imagine você, irmãos, entregar algo, imagine você entregar um carro na direção de uma criancinha daquela lá, você não vai fazer isso, mas se você vê uma pessoa responsável, você vai entregar. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, se você entregou a sua vida a mim, pode ter certeza que eu vou cuidar dela piamente, mas é necessário você seguir o meu caminho, seguir as minhas verdades, seguir as minhas condições. Só que hoje nós queremos seguir Jesus da nossa forma, nós queremos seguir Jesus do nosso jeito, salvando as nossas vontades, vivendo aquilo que nós queremos, esquecendo de quem nós seguimos. E aí que entra o tema da mensagem, porque quando nós decidimos servir a Jesus, nós temos que assumir a nossa responsabilidade como tais, que a partir do momento eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, eu tenho que fazer diferente. Se Cristo vive verdadeiramente na minha vida, eu tenho que demonstrar isso. Mas hoje o que nós vemos, irmãos, é pessoas que infelizmente não assumem a sua responsabilidade como homem, como mulher de Deus, como seguidores de Cristo, fazendo e vivendo conforme o seu ideal, o seu prazer. Não, o Evangelho de Jesus Cristo não é para nos dar prazer aqui na terra, meu irmão, não é, nunca foi. O Evangelho de Cristo é para nos tratar aqui na terra, e o prazer nós estaremos lá no céu, aonde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, lá sim nós teremos prazer, mas aqui não. Aqui não é para mim viver o prazer da carne, a satisfação da carne, não. Aqui é para mim seguir o Evangelho de Cristo de salvação. Então é necessário a igreja entender isso. É necessário nós entendermos que cada dia nós temos que negar a nós mesmos, porque a Jesus diz que essa carne ela tende para o pecado. A carne tende, irmãos. Se fosse pela carne, nenhum de nós seríamos salvos. E é por isso que é uma briga constante, por isso que é necessário nós entendermos seguir Jesus, irmãos, porque a nossa carne vai nos levar para o inferno, a tua carne vai te levar para o inferno, a carne já está condenada, nós precisamos de entender isso. Por isso Jesus disse que naquele grande dia, Ele iria nos transformar no corpo de glória. Escute, mãe, mulher, dona de lar, homem, você transforma algo que é bom? Por que as irmãs vai trocar o sofá? Porque o sofá já não presta mais. Por que o irmão vai trocar o carro? O carro já não está mais apropriado para ele, não presta mais para ele. Eu quero usar esse paralelo
mostrando o que Jesus vai fazer comigo e com você. Se o nosso corpo valesse muita coisa, Jesus não ia transformar em glória. A prova que a carne é pecaminosa, que naquele grande dia vai haver uma transformação num corpo de glória. Meu irmão, você já parou para analisar isso? Um corpo de glória semelhante ao do Criador, meu irmão, aleluia. Olha o privilégio que nós vamos ter. Então é por isso que nós temos que seguir a Jesus Cristo, para que nós possamos, irmãos, ter esse corpo transformado. E no segundo ponto, Jesus diz: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Esse contexto, irmãos, não é nós, irmãos, entrarmos aí e verdadeiramente ser decapitado como foi os discípulos. Não é isso que Jesus quer da nossa vida, não, meus irmãos. Isso daí foi lá no começo. Mas aqui esse contexto quer dizer, irmãos, que o que é vida para você nesta manhã? O que é a vida para muitos? Se nós formos aí fora, a vida para muitos é estar em rodas de amigos, infelizmente se embebedando, outros se prostituindo, outros se drogando, e aí no final nós estamos desfrutando da vida. Eu entendo eles, que eles estão em sã consciência, estão sem consciência, e eu vejo que eu já passei por isso, e vejo quão eles precisam de Cristo, porque viver para ser feliz tem que estar fazendo algo de horrível, e a felicidade do mundo, ela aplica na dor de alguém. Quando o filho está se drogando, a mãe está chorando. Quando o esposo está no bar, a esposa está chorando. Ou quando a esposa está em caminhos diferentes, o esposo está chorando. Então a felicidade do mundo aplica na tristeza de alguns. E é isso que Jesus está dizendo. Perder a vida por amor do Evangelho se resulta em salvação. E uma vida com Cristo, eu não preciso dos artifícios do mundo para mim ser feliz. Eu não preciso. Eu não preciso das coisas que forem plantadas no mundo para mim viver, não. Há como nós temos ter uma vida de salvação com Cristo Jesus, sim, aqui na terra, porque senão Ele não viria aqui. Jesus nos ensinou que tem como ser pleno, satisfatório, sim, viver aqui na terra, mas uma vida, irmãos, legal, uma vida bem aproveitosa, uma vida que vai nos conduzir à salvação. Então nós não precisamos, irmãos, se sujeitar a essas coisas deste mundo. Nós olhamos aí para fora e vemos o sorriso falso, a alegria falsa que eles têm, a confiança falsa que eles têm. Nós sabemos disso. Alguns que aqui estão, alguns que estão me ouvindo, talvez já passaram por isso. Muitas vezes eu declarei na minha vida hoje como eu estou feliz, mas uma felicidade que só dura até eu colocar a cabeça no travesseiro, porque depois que passa a famosa brisa, depois que passa a euforia, nós vamos ver o que nós fizemos e o que foi causado. Mas com Jesus não, irmão. Com Jesus a felicidade é de manhã, à tarde e à noite. Por quê? Porque eu não preciso de um carro para ser feliz, eu não preciso de dinheiro para ser feliz, eu não preciso de uma boa casa para ser feliz, mas o que eu preciso é ter Jesus no meu coração e entender que eu sou salvo pela graça e pela misericórdia dele. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus está dizendo o quê? Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe. Jesus não quer que você não tenha uma casa boa, não. Jesus não quer que você não tenha um emprego bom, não. Quem foi que disse isso? A prosperidade de quem serve Jesus, sim, isso é bíblico. Salomão foi próspero, ele não pediu prosperidade, quem deu foi Deus. Mas Salomão estava o quê? Debaixo da vontade e do querer de Deus. Mas eu tenho que entender que a minha felicidade não pode depender de eu ter um carro. A minha felicidade não pode depender de eu ter uma casa, um bom emprego. A minha felicidade depende totalmente, exclusivamente de Jesus Cristo, o Salvador. Feito isso, pode ter certeza que as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que te falta aqui nessa terra. E quando eu digo isso, é algo talvez material. Mas se você cumprir a vontade do Senhor Jesus, você pode ter certeza que Ele vai acrescentar, porque Ele não volta atrás com a sua palavra, mas Jesus acrescenta na vida daquele que o segue.
daquele que o segue. Pastor, por que na minha vida, pastor, não aconteceu nada? Porque você está seguindo Jesus da sua forma e da sua forma não dá. Pastor, até hoje eu estou nesse caminho e não consegui nada. Por quê? Porque você está querendo salvar a sua vida e você não vai conseguir, meu irmão, aleluia. Entregue totalmente a tua vida a Jesus, aleluia. E deixe que Ele tome conta e Ele faça o melhor para a tua vida. E fazer o melhor, sabe o que é primeiramente? É Jesus te lapidar. É Jesus, irmãos, tirar tudo que você tem para Ele fazer algo novo na sua vida. Escute. Imagine comigo esse copo cheio de água suja, eu e você, e a única forma de mudar a concepção, o copo é bonito, mas o que está dentro faz ele não valer nada. O copo brilha, mas a água está suja, pastora Maria, ninguém queima esse copo. Mas se nós começarmos a derramar água limpa, a água suja ela vai ter que sair. Por quê? Porque a água limpa está tirando ela. É a única forma de nós termos valor na nossa vida, é deixando o Espírito Santo entrar dentro de nós, e a água suja ela vai começar a sair, e aí o copo vai estar lindo por fora e lindo por dentro. E a única forma disso, meu irmão, é de nós deixarmos o poder da palavra entrar no nosso coração. Então que nesta manhã você possa entender o que Jesus ele quer é colocar algo dentro de você, porque externamente pode estar lindo, mas o que vale mais é por dentro, meus irmãos, aleluia. É por dentro que vale mais. Então nesta manhã, glória a Deus, nesta manhã entendemos algo na nossa vida, que seguir Jesus Cristo, aleluia, seguir Jesus é negar a nós mesmos, é esquecer daquilo que nós temos e se entregar verdadeiramente a Ele, para a sua vida mudar, meus irmãos, aleluia. No versículo de número 36 diz assim: pois que aproveitará ao homem a ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O que adianta, irmão, você estar rodeado de pessoas? O que adianta você estar rodeado de algo e perder a sua salvação, a sua alma? Adianta do quê? Porque na realidade o que vale para mim e para você não é o hoje. Assim eu penso na minha vida. O que vale para mim é o amanhã. Porque o amanhã pode resultar na minha salvação. Hoje eu estou preparando. Hoje eu estou preparado para o amanhã. Então eu entendo, meus irmãos, que a minha caminhada é para o céu. O meu ideal aqui nessa terra é viver resistindo, se desviando da aparência do mal e aguardando a salvação chegar, aguardando, aleluia, o nosso rei voltar para nos buscar. Porque o que me traz motivação, meus irmãos, a continuar a pregando, a continuar a servir a Deus, é porque tem uma coroa de glória me aguardando e te aguardando. Há uma coroa de glória, aleluia. Jesus diz: eu vou assunto ao céu preparar a vossa morada, para onde eu estiver, vós estará também, aleluia. Jesus está dizendo: para onde vocês vão tem morada, tem descanso, vai ter salvação, e é por isso que nós devemos caminhar firmes com Cristo, renunciando todo mundo, renunciando. E isso é escolha, isso é escolha. E se nós não escolhemos, irmãos, não podemos se queixar do que há de vir. A escolha de hoje vai resultar no futuro de amanhã. Muitas pessoas elas começam bem demais, mas no meio do caminho elas se perdem. E a Bíblia diz que a minha vitória e a tua vitória não está no começo nem no meio, está no final. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. Na realidade, o Evangelho nós começamos mal. E temos que caminhar progredindo cada vez mais. Porque Jesus ele não quer homens perfeitos. É Ele que vai aperfeiçoar. Jesus não quer a mulher perfeita, Ele quer aperfeiçoar ela. Por isso que Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É Jesus que vai te aliviar. É Ele que vai te mudar, é Ele que vai te transformar. Mas o primeiro passo você tem que dar, você tem que vir, você tem que aceitar, você tem que querer. Então se até hoje a tua vida não mudou, não é por causa de Cristo, é por causa de você, que você não assumiu o seu papel como cristão.
Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, irmão, você se torna um alvo. Alvo de quem? Satanás. E aí, irmãos, o inferno se levanta. Porque o propósito do inimigo é o quê? Envergonhar o nome de Deus. O demônio sabe, irmãos, que ele já está sentenciado. O demônio sabe que para ele não tem mais jeito. E a partir do momento que um ser humano, pecador, se rende aos pés de Cristo, querendo mudar de vida, o demônio vai tentar de tudo para não deixar ele caminhar e engatar. E muitos, infelizmente, cedem às tentações do inimigo. E é por isso que não vive novidade de vida. Porque Jesus diz que ele não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. É preciso você manter o foco, irmãos. Como diz Jó: mulher, tu falas como uma louca. Quiseste o bem de Deus, e agora este mal que está sobre nós não queres? E a Bíblia diz que todavia Jó não pecou, não blasfemou. E Jó lhe declara para a vida daquela mulher: eu sei que o meu Redentor ele vive, aleluia, e por certo se colocará de pé em meu favor, aleluia. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Resista até o final, se desvie da aparência do mal, porque quem vai te guardar, quem vai te ajudar sou eu. Mas é preciso, irmãos, nós entendemos e assumimos a nossa responsabilidade, que a partir de agora eu sou um cristão e vou seguir firmemente o meu Senhor e Salvador. Aconteça o que acontecer, eu não vou largar de Jesus, aleluia. Aconteça o que acontecer, não vou voltar para trás, eu vou continuar. Isso é posição, isso é determinação. Se você quer uma vida de mudança, é preciso você começar a mudar a você mesmo primeiramente, as suas atitudes, as suas ações, para que você possa viver a glória de Deus. No versículo número 38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus estava falando aqui para uma geração adúltera e pecadora. E o cenário não mudou. O cenário não mudou. É a mesma geração, com as mesmas atitudes, com os mesmos ideais, com as mesmas vontades. Mas a mensagem continua ainda querendo salvar. Então nós vemos, irmãos, que há saída em Cristo Jesus. Basta nós, verdadeiramente, seguir a Ele como Ele quer. Ô irmãos, e seguir Jesus Cristo não é difícil. Não é difícil servir a Deus. Como é que eu posso achar difícil servir um Deus, irmãos, que quer que eu seja um pai de verdade? Como é que eu posso dizer que é difícil seguir um Jesus que Ele quer, irmãos, que eu durma em paz, que eu tenha uma vida plena? Como é que eu posso dizer, irmãos, que é difícil seguir? Não é. Basta nós, irmãos, verdadeiramente confiar. E Jesus, Ele já mostrou, irmãos, tudo para a minha vida e para a tua vida. O que Ele pode e o que Ele vai fazer. Então que nesta manhã, nós que estamos aqui, estamos assegurados pelo poder da palavra de Deus. Vocês que me acompanham pelo canal da Igreja Bereana, toma uma decisão nesta manhã. Assume, você que até hoje está na corda bamba, assume a sua responsabilidade, pois assim a sua vida ela pode mudar a partir de hoje. Nós que aqui estamos, irmãos, se alguém aqui entre nós ainda que está ainda cochilando em dois pensamentos, toma a atitude nessa manhã, assuma a sua responsabilidade. Não, eu quero agora esse Cristo mesmo, eu vou enfrentar tudo por esse Cristo, porque Ele me prometeu, porque aquele que perder a sua vida pelo amor do Evangelho, irmãos, quantos amigos me deixaram por causa do Evangelho? Quantos parentes me deixaram pelo Evangelho de Cristo? Mas, irmãos, o que importa é eu estar fazendo a vontade de Cristo, porque isso me resultará. Perdi muitos amigos, mas ganhei muitos irmãos em Cristo Jesus, aleluias. Perdi muitos familiares, alguns familiares, mas ganhei uma grande família de Cristo Jesus. Isso é que importa, meus irmãos. Ou seja, irmãos, a soma com Deus
nunca será diminutiva, sempre aumentará. Pensamos que perdemos, mas não. Com Deus ninguém perde, com Deus nós ganhamos. Além de ter a salvação em Cristo Jesus, nós temos uma multidão de pessoas que oram por nós, que cultuam conosco, que seguem o mesmo caminho. E aí quando nós olhamos para o lado, nós vamos dizer: eu não estou só. Eu tenho pessoas que buscam o mesmo Deus e servem o mesmo Deus comigo. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, assim como Jesus fez o convite, se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo. A oportunidade está aqui do Evangelho, para negar a si mesmo e ter uma vida de resultado, uma vida de bênção, uma vida de vitória na presença de Deus. E eu termino essa pregação dizendo: você que está afastado, você que por algum momento saiu da presença do Senhor, seja na sua casa, seja onde você estiver, se reconcilie agora com Cristo. Jesus te chama para uma vida nova, uma vida de oportunidade. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. É preciso nós entendermos isso. Jesus, ele não quer nos trazer a amnésia. Jesus, ele quer que nós lembramos quem nós somos e para onde nós vamos. É preciso nós entendermos que a nossa vida ela só vai mudar se nós estivermos com Cristo, porque todo o poder está nele. Então que nesta manhã, ainda a salvação, a porta da graça está aberta, meus irmãos. Irmãos, ainda está em guerra ainda Rússia e Ucrânia. Está havendo guerra nas partes de Jerusalém, em Israel. Os sinais estão aí, irmãos, mais evidentes do que nunca. As contrações da hora do parto, ela está aí. As dores estão aí. Olha a natureza gemendo. Isso é bíblico. A Bíblia fala que nos últimos dias a natureza daria os sinais que iria gemer. Esses trovões, terremotos, ventos, é a manifestação, irmãos. É a natureza gemendo de dor. Porque o princípio, o final está chegando. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que aquele que ainda não está firme, é preciso tomar a decisão de ficar firme com Cristo. Mas pastor, eu ainda tenho isso, pastor, eu tenho aquilo, irmãos. Segue a Jesus. Seguindo Jesus, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Mas segue a Ele, sirva a Ele. Ele é o dono da obra. É Ele que faz, irmãos, porque se Jesus não me mudar, não é pastor que me muda. Se Jesus não me limpar, não é a igreja que me limpa. Mas eu seguindo Jesus, eu tenho certeza que Ele vai me limpar. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos fazer essa escolha em nome de Jesus. E que você possa tomar a decisão nessa noite, nessa manhã, de servir e seguir Jesus como Ele quer. Amém? Glória a Deus.